Porque eu reprovei um dos alunos mais brilhantes na minha carreira como professor. Calazans, não tem uma dissonância aí nesse assunto, uma discrepância? Como é que você pode reprovar um aluno inteligentíssimo, brilhante? Para que você entenda uma aparente discrepância, precisa entender isso aqui. O bom pastor sabe quebrar as pernas das ovelhas. Calazans, outra dissonância, outra discrepância. Pastor não quebra pernas de ovelhas. Será? Embora pareçam antagônicas essas duas concepções que eu apresentei, eu te convido para assistir esse nosso vídeo e você vai ver situações intrigantes relacionadas à atividade aérea, relacionadas a acidentes aeronáuticos, e você vai entender, eu vou explicar, e você vai entender por que é que eu realmente aconteceu. Eu reprovei, era uma aluna, uma das estagiárias mais inteligentes que eu pude ter em toda a minha carreira como professor. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e para mim é assim um grande prazer tê-los a bordo. O estudo de caso, na realidade, eu vou falar alguns casos aqui, mas o primeiro deles relacionado à aviação. Eu fui controlador de tráfego aéreo por longos 30 anos, exercendo a função de controlador de tráfego aéreo, professor, inspetor não, checador, supervisor e assim por diante. A torre, claro que não é essa que está exposta aí. Torre de controle é um órgão operacional do tráfego aéreo que tem por finalidade separar, prover na separação entre as aeronaves que estão circulando ao redor do aeroporto, né? Em se tratando de aeroporto congestionado, como é o caso que eu vou apresentar aqui, nós temos aí muitas aeronaves em tipos diferentes, pistas diferentes. Então, a complexidade do nosso caso tem muito a ver para o entendimento aqui. A estagiária, como eu já disse, era uma aluna inteligentíssima, acima da média. Então, o estagiário é aquele aluno que, depois de ter concluído o curso teórico, passa por uma fase de prática e culminando aí na avaliação prática. Se for aprovada, essa pessoa, ela passa a ser a controlador de tráfego aéreo homologado. Então, o que é o estágio? Estágio são aulas práticas em que o estagiário, o aluno estagiário, ele faz suas práticas em casos reais, na prática, mas na real, não é prática simulada. Era o caso dessa estagiária. Calazans, discrepância, ela era tão inteligente assim que foi reprovada? Entenda este caso. Não vou aqui definir qual foi o local, mas trata-se de um aeroporto complexo. Eu tive a oportunidade de trabalhar em vários aeroportos do país e até mesmo fora do país, Nova York, por exemplo. Então, este aeroporto trata-se de um aeroporto bem complexo. Mais de uma pista, isso envolve operações em pistas paralelas, né, o que compromete mais ainda a segurança do voo. Operações simultâneas, ou seja, você tem a aeronave pousando em uma pista, outra decolando em outra pista, a aeronave cruzando. Tem helicópteros pousando em áreas diferentes do próprio aeroporto, né? Performances diferentes. Então, nesse aeroporto, operavam Boeing, Airbus, jatinho de pequeno porte, aeronaves da aviação geral, tráfego comercial, tráfego da aviação geral, helicópteros de baixa performance, helicópteros de alta performance, tráfego aeronacional, tráfego aerointernacional, isso é importante, porque dentro desse contexto, além da complexidade, você tinha aí estrangeiros, ou seja, falando inglês, tá? O que compromete ainda mais ainda. Ou seja, vocês conseguiram perceber que é realmente um local complexo. Quando eu trabalhava nesse aeroporto, era o aeroporto mais movimentado do país. Não sei como anda nos dias de hoje. E a estagiária estava ali fazendo a sua aula prática, e nesse caso, eu estava fazendo a sua avaliação.
Tá? A estagiária, como eu já disse, eu vou elogiá-la várias vezes, porque era impressionante. A aplicação do ATS, né, Air Traffic Service, do serviço de tráfego aéreo, perfeito. Conhecimento das regras de tráfego aéreo, padrões de separação, gerenciamento de crise, coisa assim impressionante. Só que ela tinha um detalhe muito bom em partes, porque ela entrava em situações complexas. Outros estagiários, que eu vou dizer assim, mediano, dentro da média, fazia separações, né, seguras. Ela não. Ela também fazia separação segura, mas ela fazia separação mais complexa. É como você jogar xadrez. Algumas pessoas jogam xadrez com jogadas mais simples e outras pessoas realizam jogadas mais complexas, mais inteligentes. Então, ela fazia isso, ela fazia um controle mais inteligente do que um controlador médio. Inclusive, ela superava, em alguns casos, até mesmo controladores que já eram homologados. Mas qual era o problema dela? Eu vou explicar para vocês. Não solucionava situações complexas. Entenda isso aqui, que isso aqui é muito importante. Um controlador, um estagiário mediano, ou um pouquinho abaixo da média, faria um serviço que nós chamamos aí feijão com arroz. Não era aquele serviço bonito, complexo, mas também em nada comprometia. Ela não, ela fazia um serviço mais qualificado, agilizando dentro dos padrões da segurança, agilizando o tráfego aéreo de uma forma bem tranquila. Só, olha o que aconteceu, isso foi real. No nosso período de avaliação, ela fez uma evolução, né? Aplicou a separação, a evolução das aeronaves de uma forma brilhante. Só que nessas operações, uma das aeronaves, que era um Airbus, vinha para pouso em uma das pistas. Enquanto a aeronave estava pousando, ela agilizou decolagem em outras pistas, cruzamento de helicóptero, decolagem de helicóptero ali nas imediações do aeroporto. Eu olhei assim, achei brilhante. De repente, eu fiz a pergunta para ela: aquele Airbus que está pousando naquela pista ali, se ele por acaso arremeter, descontinuar o seu pouso, qual é a saída que você dá? Pois, né, aquela arremetida, se a aeronave arremetesse, iria, sim, de uma forma intrigante, se envolver ou convergir com as rotas de outras aeronaves. Quando eu fiz essa pergunta para ela, ela calou-se. Eu queria uma resposta, precisava de uma resposta. E aqui tinha que ser rápido, o avião estava voando. E ela calou-se. Vocês não vão acreditar. A aeronave arremeteu por questões técnicas. E quando a aeronave arremeteu por questões técnicas, eu, como profeta, né, olhei para ela e fiz assim, esperando que ela solucionasse aquele problema, aquela situação complexa em que ela se enfiou. E ela se silenciou. E eu imediatamente assumi a posição e resolvi o problema ali. E vocês entenderam? Se não entenderam, vão entender, que eu vou ainda explicar por que é que eu a reprovei. Mas eu a reprovei. Nós vamos entender melhor. Ela tinha muita inteligência, tinha muito conhecimento, era uma pessoa muito culta, bonita até, só que não tinha experiência para entrar em determinadas situações. Então, esse meu procedimento foi para preservá-la. Esta profissional, da maneira que ela estava progredindo em sua iniciante carreira, em breve ela iria se envolver em incidentes ou acidentes de tráfego aéreo. Eu estive em Nova York trabalhando como controlador de tráfego aéreo e eu vi uma coisa muito interessante. Também um aeroporto muito complexo, eu tive a oportunidade de operar como tripulante naquele aeroporto e também como controlador de tráfego aéreo. É um dos aeroportos, eu acho que pelo menos dos que eu conheço, é sim o mais complexo, mais complicado. E principalmente em situação de chuva, trovoada à tarde, aquilo vira um horror. E existem certas situações
que a carga de trabalho ela é aumentada de uma forma significativa, complicando ainda a segurança de voo. Então, em situações como essas, determinados dias e horários, havia uma equipe especial. Eu achei maravilhosa. Essa equipe ficava em uma sala ali, totalmente à vontade. E quando o tráfego complicava devido às várias situações, espaço aéreo congestionado, gerenciamento de crise, aeronave em emergência, condições meteorológicas diversas, esta equipe era chamada. Eu achei impressionante, não desmerecendo os demais controladores, não desmerecendo em momento algum, mas este tipo de serviço, esse tipo de atuação era para mostrar o seguinte: vocês, controladores, são tão proficientes quanto nós, mas há situações que exigem uma experiência maior. E nessas situações, sem desmerecê-los, nós vamos usar esta equipe que resolve problemas mais complexos. E isso aí, eu como controlador de tráfego aéreo, principalmente como supervisor, e nós vimos, havia situações de tráfego aéreo complexo, como eu já, infelizmente, presenciei vários acidentes aeronáuticos, inclusive aeronave em emergência. Numa situação como essa, eu retirava o controlador recém-formado, recém-homologado, e colocava um mais experiente. Talvez, em termos de conhecimento, os dois poderiam até equiparar, mas vale a experiência. E o menos experiente, às vezes, ele não tem nem discernimento para entender o que ele pode ou não pode fazer. Cabe ao supervisor chegar nesse ponto, né? Piloto-aluno inexperiente erra decolagem. Isso aconteceu em uma escola de aviação que eu fazia parte do grupo dos instrutores e dos professores. Havia um aluno muito confiante demais até. E eu falei para o instrutor dele: cuidado, que esse aluno ele não está preparado para fazer o voo solo, seu primeiro voo solo. O aluno, ainda, o piloto-aluno, ainda na situação de aluno, ele deve fazer o seu voo solo, decolar sem a presença de um instrutor a bordo. E ele estava na fase pré-solo, e eu avisei ao instrutor dele: olha, você não está percebendo, mas eu estou vendo que você vai soltá-lo para o voo solo, ele não está preparado. Não, Carazans, nada disso, ele já está bom, não sei o quê. Não deu outra. Ele autorizou o aluno a fazer um voo solo, o aluno, na decolagem, ele não se deu bem e se acidentou, saiu ileso, nenhuma lesão leves, ferimentos leves, e perda total da aeronave, era uma pequena aeronave. E eu falei para o instrutor: eu não falei para você que ele ainda não tinha condições de voar nessa pista diante dessas condições. Nós conversando com o piloto-aluno, ele falou: peguei uma rajada de direita e não consegui controlar a aeronave. Realmente, aquele dia estava ventando um vento superior àquilo que um piloto-aluno iniciante poderia fazer. Tá? Então, nós, professores, coach, nós precisamos entender isto e colocar as pessoas em seus devidos lugares. Mas vamos lá, tem coisa mais interessante. Isso aqui foi demais. Esse aqui foi demais. Um aluno meu, um determinado domingo, veio ao aeroporto, à Escola de Aviação, checador, na época, DAC, faz tempo isso, Departamento de Aviação Civil, e checou esse aluno. O cheque é o cheque prático, né? Avaliação prática. E ele foi aprovado. Muito inteligente também. Ele foi checado como piloto privado com menos de 40 horas. Brilhante aluno. Também outro aluno que eu tenho como referência. Uma coisa muito interessante, quando ele acabou de pousar do voo cheque, o checador falou que ele tinha sido aprovado, e, de repente, pousa um outro avião de menor porte, de pequeno porte, um avião bem sofisticado também, embora pequeno porte, e o pai dele o presenteia. Falou: meu filho, aqui está o seu prêmio por ter sido aprovado no cheque. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei assustado. E chamei ele. Vem cá, companheiro, vou falar uma coisa para você. Você acaba de se brevetar, você tem menos de 40 horas, você é um aluno inteligente, mas não é experiente. Vou te dar uma dica. Não ganhou um avião agora, eu vejo isso de uma forma até mesmo perigosa,
porque você, embora tenha um bom conhecimento da cultura aeronáutica, não tem experiência para se envolver em determinadas situações. Te dou um conselho: não faça os primeiros voos sem um outro piloto mais experiente ou até mesmo sem um outro instrutor. Embora você seja piloto já homologado pelo Departamento de Aviação Civil, aconselho que você adquira mais experiência. Que isso? Nada disso, o professor está com inveja, e não, o professor não é a primeira pessoa que vem falar isso para mim, já tem um monte de gente, só porque eu ganhei um avião do meu pai. Eu falei, então tá bom. Eu quis quebrar a perna dele. Vocês vão entender isso. E olha o que aconteceu, isso foi no domingo. Na mesma semana, ali quarta ou quinta-feira daquela mesma semana, ele foi contratado para fazer o lançamento de paraquedista. Naquela época, hoje existem mais exigências para que você lance o paraquedista, você precisa ser um piloto comercial. Na época não havia tantas exigências assim. Enfim, ele decolou com o seu avião, tirou as portas, é claro, né? O avião cabia ali umas 6, 7 pessoas, tirou a porta e decolou ali com 5, 6 paraquedistas para uma cidade próxima ali, no interior de Minas, haveria ali o aniversário da cidade. E o prefeito queria blindar a, a cidade de uma forma surpreendente, né, surpresa, a descida dos paraquedas. E ele, e ele foi navegando. E saiu o lançamento paraquedista, deveria ocorrer por volta de 3, 4 horas da tarde. Ele sai da cidade do interior de São Paulo e vai. E faz a navegação dele, fez a navegação dele, e a referência para o lançamento dos paraquedistas seria uma grande lagoa. Só que ele decola e vai, e procura a cidade, e procura a grande lagoa, e não acha a grande lagoa, e procura. Aí estava com boa quantidade de combustível, as condições meteorológicas estavam boas, só que era a época do inverno, o pôr do sol ele é mais cedo e começou a escurecer. Começou a escurecer. E ele começou a ficar desesperado, porque ele não achava o aeroporto de destino. Eu até brinquei com ele depois, você tinha que quebrar a cara, né? Os paraquedistas estavam tranquilos, porque a porta estava aberta, ele estava com paraquedista. Então, a vida dos paraquedistas, tranquilo, mas ele, e vocês não vão acreditar o que aconteceu. De repente, ele viu uma grande lagoa. Ah lá, a grande lagoa. Nem ele viu, quem viu foi um dos paraquedistas. Ah lá, a grande. E não era a grande lagoa. A grande lagoa era a Baía de Guanabara. Ou seja, gente, ele se perdeu de tal forma que ele foi parar no Rio de Janeiro. E sem contato com nenhum órgão de controle de aproximação, nem torre de controle de Santos Dumont, ele pousou no aeroporto de Santos Dumont. Isso, agora eu me lembrei, foi numa sexta-feira à tarde. Eu contando esse caso, eu estava como professor num curso de supervisores de tráfego aéreo, e eu contei esse caso, né? E um controlador que estava lá no controle Rio de Janeiro, Caracés, você conhece esse cara? Eu falei, conheço. Você conhece esse caso? Conheço o caso, a aeronave, conheço todo mundo. Ele falou, Carlos, você não acredita. Essa aeronave entrou na Terminal Rio, conflitando com o Airbus, conflitando com o Boeing. Ele causou um estresse horrível na terminal do Rio de Janeiro. Eu quero pegar esse carro. Falei, não, fica tranquilo. Mas depois nós fomos fazer a navegação, ele errou a navegação. Ele errou a navegação, ele errou em 30 graus. Olha que 30 graus é muita coisa. E ele conseguiu pousar, né? E só deu pôr do sol, ele não conseguiu mais decolar, depois teve que reabastecer a aeronave, foi um transtorno, pagar hotel para todo mundo, para os paraquedistas. Tá? Mas vamos lá, eu quis quebrar a perna dele, eu quis mostrar para ele que ele ainda, embora fosse reconhecido pelas autoridades aeronáuticas, pelos regulamentos aeronáuticos como piloto privado de avião, ele não tinha ainda experiência para se enquadrar em determinadas situações. Esse era um aluno que, se ele falasse comigo antes, previamente, eu quebraria a perna dele. Você não vai voar nesse voo de paraquedismo, ok? O bom pastor sabe quebrar as pernas das ovelhas. Olha só que interessante. Diz a tradição pastoril que é muito comum no rebanho, às vezes, aparecer uma ovelha, que nós vamos chamar aqui de ovelha rebelde. Essa ovelha, ela é, às vezes, violenta,
ela machuca as outras ovelhas, às vezes ela se desvia do rebanho, não apenas, ela se desvia do rebanho, mas também leva outras ovelhas consigo. E quando o pastor ele vê que tem algumas ovelhas machucadas, algumas ovelhas feridas ou sujas, andando por caminhos que não deviam, ele tenta e busca identificar qual é a ovelha rebelde. E quando ele detecta, identifica a ovelha rebelde, ele fere a perna dela. Né? Alguns dizem que ele quebra mesmo a perna. E quando ele fere a perna, essa ovelha não anda mais com o rebanho. Ele põe sobre os seus ombros e carrega a ovelha até que a ovelha seja sarada e curada. E a ovelha, quando volta ao rebanho, ela volta mais mansa. Quebrar as pernas dos nossos alunos não é aqui um ato de violência, muito pelo contrário, é uma parábola. De vez em quando, nós precisamos quebrar as pernas daqueles que se acham acima da média, aqueles que precisam ter o ego mais equilibrado. O caso da estagiária enquadrava-se exatamente neste assunto. Eu conheço vários casos, mas tem 2 casos específicos de controladores de países diferentes. Eu conversei não com o controlador que se envolveu no acidente, mas com outros controladores que estavam na equipe no momento do acidente. Né? E nesses 2 casos eu achei muito interessante. E o controlador ele estava bem demais da vida. Ele fazia, acontecia, e ninguém conseguia parar. Era muito inteligente. Um deles era piloto, então, pelo fato de ser piloto, ele se achava o máximo. Eu sou piloto, eu falo inglês, eu dou aula de navegação. Só que ele estava prestando um serviço complexo, mas de uma forma perigosa. Alguém tinha que quebrar a perna dele. E era considerado um dos melhores controladores de tráfego aéreo do Brasil, escritor de livros. Uma coisa eu conheci pessoalmente, um deles. E ele se envolveu em um acidente onde teve um acidente com uma aeronave Boeing 767. O prejuízo só não foi maior porque foi uma aeronave cargueira. Eu perguntei para um controlador que trabalhava com ele na hora, ninguém quebrou a perna dele? Cadê o supervisor? Cadê o chefe, o gerente? E quebrar a perna não é aqui, repito, não é um ato de violência, mas sim é uma parábola. No outro caso também, uma outra aeronave se envolveu matando aí várias crianças, duas aeronaves, 2 Boeings, uma aeronave tipo Boeing e outra se chocaram em céus, não foi no Brasil esse acidente não, em outro país. Eu conversei, tive a oportunidade de conversar com o controlador também, não do acidente, mas que estava envolvido na equipe. Falou, Calazans, ego, super confiança. Alguém precisava ter quebrado a perna dele. Às vezes, o piloto, ou no caso, o controlador, ele é até inteligente, mas não tem ainda experiência para se envolver em determinadas situações. Cuidado, inteligência não é a mesma coisa que experiência. E corrigir não é punir. O fato de você corrigir não quer dizer necessariamente que você está punindo. Então, nós, professores, coach, pais, nós temos responsabilidade. Responsabilidade é habilidade para responder. A controladora de tráfego aéreo não tinha responsabilidade. Eu quero dizer aqui no sentido de ela não tinha competência, ela não tinha habilidade para responder por aquilo que ela originou. Então, ela originou uma situação de tráfego aéreo complexa, mas não conseguiu dar resposta àquela situação que teve uma leve mudança e complexa. Tá bom? Então, às vezes, a pessoa não tem essa responsabilidade. O pior não é isso. O pior é que a pessoa não tem, às vezes, discernimento para entender esta complexidade. Então, se a pessoa ainda não tem responsabilidade, cabe a nós termos essa responsabilidade. E o professor, o gerente, o supervisor, o piloto, o instrutor, não tem que ter dó, tem que ter amor. Tem que ter dó. Não tinha que ter dó da controladora. Olha, ela vai ficar mais 2, 3 meses estagiando. E daí? Professor não tem que ser amigo de ninguém, muito menos inimigo. Aí eu repeat, professor não tem que ser amigo de ninguém,
muito menos inimigo. Não existe uma relação amistosa entre professor e aluno, muito menos uma relação de hostilidade. Existe uma relação profissional, ligado dentro do processo ensino-aprendizagem. E aí, aproveitando isso, eu quero terminar minha aula aqui com um assunto maravilhoso. Temperamentos no processo ensino-aprendizagem. Esse assunto temperamentos foi desenvolvido por Hipócrates, o pai, né? Eu ia falar pai da matemática, não, o pai da medicina. Esse assunto eu dou como um modo, se você quiser estudar esse assunto maravilhoso, e também dentro do meu curso de técnicas de ensino, que é temperamentos no processo ensino-aprendizagem. Maravilhoso esse assunto, mas vamos aqui. Dentro, eu não vou hoje discutir, né, detalhar, mas o Hipócrates, ele definiu que nós, seres humanos, temos 4 temperamentos. Aí eu vou aqui me basear em 2: o colérico e o sanguíneo. Tá? Então, o que é a pessoa sanguínea? A pessoa sanguínea, ou o professor sanguíneo, é aquele professor legal, aquele professor amistoso, ele é extrovertido, muito amistoso, gosta de falar, gosta de se relacionar. Quando ele chega, você sabe que ele chegou. Qual o problema do professor sanguíneo, do instrutor sanguíneo? Ele quer paz e harmonia. Ele não quer se indispor com o aluno. Um professor, um checador sanguíneo, talvez, provavelmente, teria aprovado esta estagiária, que não queria se indispor. Eu, quando reprovei esta estagiária, eu tive que me justificar perante várias autoridades aeronáuticas. Por que eu reprovei uma das melhores estagiárias daquela turma? Eu tive que me impor. Não, eu reprovei por causa disso, esse assunto, essa situação, aquela situação. Então, eu não queria ter uma relação de paz e harmonia com ela, não de hostilidade. De paz, não. Ela foi reprovada. Inclusive, ela se tornou uma grande amiga minha, e hoje, para a infelicidade do tráfego aéreo, ela não é mais controladora, uma excelente profissional, uma excelente empreendedora, e está muito bem na sua vida pessoal e sua vida profissional. Infelizmente, o tráfego aéreo perdeu essa pessoa, que eu não gostaria de que o tráfego aéreo perdesse nunca. Mas naquele momento, não havia entre mim e ela uma relação de paz e harmonia, uma relação amistosa. Então, um professor incompetente, principalmente professor incompetente, quando não tem experiência, profundidade no conteúdo da matéria ou na didática, ele procura uma relação de paz e harmonia e se dá bem. Não ensina porcaria nenhuma, ensina nada para ninguém. Os alunos ficam todos competentes, mas ele é o professor amigão. Professor não é para ser amigo, muito menos inimigo. Tá? E aqui tem o colérico. O colérico é o tipo de pessoa que ela é mais decisiva. O colérico é o tipo de pessoa que quer atenção, né? É focado, né? É uma pessoa exigente. Ou seja, enquanto o sanguíneo quer paz e harmonia, o colérico quer justiça e verdade. Então, o professor colérico, estes sim são os professores de verdade. Isso não quer dizer hostilidade, não quer dizer inimizade, mas ele quer justiça e verdade. Não interessa o que vai acontecer, se a pessoa é boa ou não é boa, se é simpática, se é bonita, não interessa. Aqui é a questão de justiça e verdade. O bom professor, ele não está preocupado com... Ele está, claro que ele pode criar um clima amistoso, mas não é prioridade. O clima amistoso não pode estar em prioridades, em detrimento da justiça e verdade. Um professor, um profissional, isso pode ser um pai, pode ser um coach, ele quer justiça e verdade. No caso daquela controladora, eu ficaria muito melhor na fita com ela e na fita com os demais controladores, os demais checadores e autoridades aeronáuticas, se eu tivesse aprovado. Naquele caso, enganosamente, de uma forma, né, nada leal, seria melhor que eu aprovasse, eu teria menos trabalho. Será? Então, eu procurei justiça e verdade. Pessoal, eu estou passando rapidamente aqui, mas eu gostaria que vocês estudassem esse assunto comigo, sobre as características, temperamentos de professores e temperamentos de aluno. Esse assunto é maravilhoso.
E essa aluna, depois eu conversei com ela, essa estagiária, ela entendeu perfeitamente o que aconteceu com ela e por que ela foi reprovada. Esses cursos que eu estou falando e demais cursos estão aqui na descrição desse vídeo. Para isso, você tem os meus contatos, tanto do Zap quanto do nosso e-mail, e no nosso canal aqui, assine o canal, né? E ative o sininho, inscreva-se, né? E ative o sininho para você receber muitas outras interessantes aulas. A atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. E eu dedico essa aula aos meus grandes amigos controladores de tráfego aéreo e também esta minha aluna, que, como eu já disse, infelizmente eu a perdi como companheira de tráfego aéreo. Mas ela é, sim, até hoje, uma grande amiga e nós nos correspondemos sempre. Para vocês, eu, professor Calazans, posso dizer que foi, sim, um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.